Capítulo 1292. Depois que o enorme navio pertencente à resistência atracou, todos os cidadãos da cidade de Prata vestiram camisas de gola redonda, jaquetas marrons, pantalonas e bonés de cor escura antes de seguirem o missionário Danites pelo navio. Eles se prepararam para passar pelo cais para entrar na cidade da generosidade Baian. Essas roupas foram preparadas de antemão. É realmente desconfortável usar isso. Não é adequado para a batalha. Enquanto caminhava, Liaval moveu seus membros e sussurrou para o ancião Derek. Derek assentiu levemente e disse: "Mas é melhor nos escondermos e não chamarmos muito a atenção. Não queremos nos tornar o foco das atenções." A análise de Derek não foi um problema. Afinal, eles eram estranhos e contavam apenas com 21 pessoas. Era melhor que não atraíssem a atenção de outras pessoas, mas ele parecia ter esquecido um detalhe crucial. Mas, eles estão todos olhando para nós. Candice rapidamente examinou a área e sussurrou. Todos os trabalhadores que estavam vestidos de maneira grosseira ou seminus no cais olhavam para os turistas que usavam todos os tipos de trajes. Eles são altos. Um residente de Baian com pele bronzeada e cabelo levemente encaracolado não pôde deixar de suspirar. Sua altura era de apenas cerca de 160. Esta era a altura de todos os plebeus do sexo masculino na atual era colonial. Quanto às pessoas da cidade de Prata, além de Derek, que tinha pouco mais de 2 metros de altura, os demais tinham em média mais de 2,3 metros. O mais alto deles ultrapassava 2,5 metros. Fazer com que esses meio-gigantes andassem pelas docas no meio da multidão era igualmente atraente, não importando o que vestissem. Feisacianos? Um loenese de cartola e terno formal virou a cabeça para fofocar com seu companheiro. O comércio de escravos começou de novo. Ele acreditava que a comitiva da cidade de Prata eram escravos feisacianos que o governo de Horsted havia comprado do reino de Loen. Afinal de contas, neste mundo, os únicos em quem ele conseguia pensar que tinham tais alturas em tais números eram os bárbaros que afirmavam ser descendentes de gigantes. Seu parceiro balançou a cabeça e franziu a testa. Não parece ser o caso. A maioria dos feisacianos tem olhos azuis claros. Além disso, mesmo sendo feisacianos, poucos deles ultrapassam os 2 metros de altura. A menos que sejam nobres ou prisioneiros de guerra de alto escalão. Embora Feisac não tivesse uma regra clara, em todos os tipos de indústrias, especialmente nas militares, existia um fenômeno em que a altura determinava o status. Claro, esta não era a única condição. Foi também uma combinação de origem familiar, nobreza e posição social. Devido a essas tradições, os descendentes da realeza feisaciana e da alta patente militar geralmente tinham mais de 2 metros de altura. Na verdade, este era um fenômeno superficial que, em sua essência, foi uma influência de suas características de Beyonder. Aqueles que se tornaram um dos altos escalões do exército Feisac eram nobres ou pelo menos da sequência 5. E para estes últimos, devido à influência repetida das poções do caminho do gigante, sua altura definitivamente alcançaria a altura padrão. Aqueles que escolhessem o caminho do sacerdote vermelho também teriam um certo aumento de altura. No entanto, os sinais não eram tão óbvios em seus estágios iniciais como os do caminho do gigante, e o aumento total na altura foi de apenas alguns centímetros. Eles tiveram que se tornar semideuses para experimentar uma mudança qualitativa. Para os descendentes nobres, seus ancestrais eram mais ou menos gigantes ou tinham alianças conjugais com gigantes. Independentemente de terem herdado as características de Beyonder, os genes correspondentes acumulados ao longo de gerações definitivamente permitiriam que sua altura normal excedesse 2 metros. Entre eles,
As famílias que ainda controlavam parte das fórmulas de poções do caminho do gigante, e aquelas que possuíam uma certa herança, tendiam a estar na mesma situação que os moradores da Cidade de Prata. A família real responsável pelo caminho do sacerdote vermelho manteve a altura de seus descendentes através de alianças conjugais. Os moradores da Cidade de Prata, que estavam sendo examinados por numerosos olhares, sentiam-se cada vez mais desconfortáveis. Era como se tivessem retornado à terra amaldiçoada onde eram observados por monstros enquanto caminhavam no escuro. Derek estava muito calmo e composto. Ele olhou em volta e disse aos membros da equipe de reconhecimento: eles não têm más intenções. Depois de confirmar que o senhor enforcado estava nesta cidade e como ele sabia que havia chegado, Derek não se sentiu mais isolado e desamparado. Não que ele não confiasse no mensageiro que o senhor louco havia nomeado, mas acreditava que não queria incomodar um Deus tanto quanto possível em sua vida diária. A melhor coisa a fazer era resolver os problemas sozinho. E quando se tratava de lidar com seus próprios problemas, Derek não estava familiarizado com o mundo exterior, então não estava muito confiante. Neste momento, ter um nativo experiente, confiável, extremamente inteligente e com uma mente meticulosa para ajudá-lo seria definitivamente a melhor opção. Claro, Derek também sabia que o senhor enforcado não faria nenhum contato com ele na superfície porque pertencia a outra facção. Ele não acreditava no Deus do mar, então se agisse muito amigável em assuntos relacionados à Cidade de Prata, ele seria suspeito. No entanto, sempre haverá um motivo adequado e oportunidades adequadas para nos encontrarmos. Derek pensou em antecipação. Em meio a seus pensamentos, ele e os membros da equipe de reconhecimento da Cidade de Prata seguiram Danites para fora do cais e chegaram às ruas. A visão deles de repente se ampliou quando eles viram mais pessoas do que antes e ouviram todo tipo de vozes. Para o povo da Cidade de Prata, isso era ainda mais animado do que a maior colheita em sua cidade natal. À primeira vista, havia inúmeras pessoas vestidas com roupas estranhas com todos os tipos de características únicas. Algumas estavam com pressa, outras passeavam sem pressa e algumas carregavam grandes pedaços de frutas. Usavam canos para sugar o líquido ou seguravam alimentos que pareciam as deliciosas tortas do navio, ocasionalmente dando uma mordida. Além disso, criaturas parecidas com cavalos que puxavam carruagens produzindo sons tilintantes, os objetos metálicos que se moviam extremamente rápido e o cheiro das diversas especiarias que enchiam as ruas faziam com que as pessoas da Cidade de Prata se sentissem como se tivessem chegado a outro mundo. E para eles, este era realmente outro mundo. Mesmo que estivessem um pouco medrosos e inquietos, e não estivessem muito acostumados com tal cena, todos podiam sentir claramente a vibração. Isto era como a luz do sol na alma, refletindo o sol no céu. Este é o lugar onde viveremos, batalharemos e nos reproduziremos no futuro. Derek, Liaval, Candice e os outros inconscientemente tiveram pensamentos semelhantes. Eles se sentiram um pouco desconfortáveis, mas não rejeitaram nada disso. Danites olhou para seus rostos que haviam ficado atordoados pela cena movimentada de Baian com satisfação enquanto murmurava interiormente: esta é apenas Baian. Se vocês fossem para Traer e Becklund, vocês se ajoelhariam e beijariam o chão? Este pirata mundialmente famoso controlou seu desejo de zombar deles, já que agora era o mensageiro do Senhor Louco. Ele não poderia arruinar a imagem de uma divindade. Depois de conduzir o pessoal da Cidade de Prata a um hotel bastante luxuoso, Danites gesticulou para que a tripulação cuidasse do cheque e enquanto falava fluentemente em Iotan para seus convidados. Está ficando escuro. Ficaremos aqui por uma noite e partiremos da cidade amanhã.
O local onde vocês construirão sua cidade já foi arranjado. Está do outro lado da floresta. Há um porto natural e algumas estradas que levam a Baian. Estradas para esta cidade. Depois disso, expandiremos a estrada principal e construiremos uma ferrovia que levará à sua cidade. Ferrovia. Derek, que estudou durante a reunião de tarô, sabia o que isso significava. Ele assentiu com gratidão e elogiou interiormente o Senhor Louco mais uma vez. Danites continuou: já ajudamos vocês a nivelar a área e deixamos o espaço necessário para algumas instalações básicas, como canos de água e canos de gás. Quando vocês começarem a construir casas, enviaremos uma equipe para ajudar nos assuntos. Além disso, os materiais de construção correspondentes e as tendas temporárias foram preparados para vocês. Agradeçam ao Senhor Louco. Também há a ajuda da Igreja do Senhor das Tempestades neste assunto. Caso contrário, não teríamos conseguido adquirir tanto material. No entanto, eles fizeram isso principalmente para ganhar fundos adicionais. O novo governo de Horsted não tinha sido estabelecido há muito tempo, e as suas ligações com o mundo exterior não eram suficientemente abrangentes. O que eles não esperavam era que a Igreja do Senhor das Tempestades tivesse tomado a iniciativa de ajudar no assunto da Cidade de Prata. Canos de água, canos de gás. Derek gradualmente não conseguia entender o que estava sendo dito, mas ainda assim manteve uma expressão pensativa. Houve algumas ocasiões em que Danites quase disse a palavra merda sem querer. Sem dizer mais nada, apresentou o hotel. Este é um hotel onde os Feisacianos mais gostam de ficar em Baian. O teto pode ser um pouco baixo para vocês, mas não será baixo o suficiente para bater a cabeça. Com isso dito, Danites sorriu. No final desta rua fica o Teatro Vermelho. Ele revelou um sorriso que todos os homens entenderam. Porém, o povo da Cidade de Prata não entendeu. Sério, o imperador disse que o trabalho humano mais antiga é a venda de seus corpos. Na verdade, eles não sabem do que estou falando. Os cantos da boca de Danites se contraíram quando ele desistiu do assunto. Depois que seu segundo e terceiro companheiro terminaram o check-in, ele conduziu a comitiva até o segundo andar e designou-lhes seus quartos. Depois de fazer isso, pegou uma pilha de cartões que havia escrito há muito tempo e os distribuiu aos membros da Cidade de Prata, que estavam explorando a área. Cada cartão contém algumas palavras no idioma local e a palavra correspondente em Iotan. Se precisar de algum serviço ou alimentação, pode tocar a campainha aqui. Quando o atendente chegar, mostre-lhe o cartão. É claro que eles podem não ser capazes de entendê-lo, mas com certeza buscarão a ajuda de pessoas que o entendam. Este foi um método simples e fácil de entender. As pessoas da Cidade de Prata entenderam facilmente como usar os cartões, secretamente entusiasmadas por finalmente poder se comunicar com as pessoas daqui. Em seguida, Danites demonstrou como abrir a torneira, como usar o banheiro e como acender as luminárias de parede a gás. Isso fez com que Derek, Liaval e Candice sentissem como se tivessem chegado a um reino divino. Para que a água fluísse, bastava apertar um interruptor. Bastava um botão para lavar os excrementos sem deixar manchas. Havia uma lanterna que continuava emitindo luz quando era acesa. Todas essas eram coisas que eles não ousavam imaginar no passado. E essas coisas se tornariam parte de suas novas vidas. Quando os membros da Cidade de Prata se acostumaram com o hotel, o céu escureceu completamente. A noite começou a governar a cidade. Embora Derek e companhia já tivessem confirmado há muito tempo que não havia perigo de monstros atacarem no escuro no mundo exterior, eles ainda estavam instintivamente com medo. Portanto, eles próprios emitiriam luz ou acenderiam as luminárias de parede a gás. Naquele momento,
viram lampiões a gás acendendo um após o outro nas ruas, as casas, próximas e distantes, do lado de fora das janelas de vidro. Essas luzes dispersaram a escuridão em suas respectivas áreas. Aos olhos do povo da Cidade de Prata, as luzes brilhantes e fracas eram como a galáxia pousando no chão à noite. Ponto.